Bom dia, sétimo ano! Vamos para a nossa aula final antes do nosso simulado. Lembrando, o simulado de vocês vai ser sobre o capítulo de reformas religiosas, ou seja, o capítulo que a gente está terminando hoje, capítulo 5. A gente vai ver agora, como eu informei na última aula, sobre a questão da arte barroca e religiosidade na arte. Mas, adicionando aí, vamos fazer uma pequena revisão. Não quero fazer um vídeo muito extenso, porque eu pretendo fazer algumas atividades do livro com vocês, para vocês poderem relembrar a matéria. E a gente faz a nossa pequena revisão, que vai ajudar vocês a se preparar para o simulado. O simulado de história são 6 perguntas. Geralmente eu não informo o valor das questões, mas vocês têm que pensar que a prova vale 100, não vale 10, a numeração é um pouquinho diferente. Como são 6, é uma questão valendo 15 e o restante valendo 17, que é no total dá 100. Nisso, vocês vão ter só questões de marcar objetivos que vocês vão ver durante o simulado. Como elas estão bem simples. Critério de pontuação eu fiz completamente aleatório, né? Porque uma é mais fácil, que ela vale 15, e as mais difíceis que valem 17. Não é assim, completamente aleatório. Enfim, sobre a aula de hoje, a gente vai ver sobre arte barroca e religiosidade. Durante o período das reformas religiosas, desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. Mas tem que lembrar, gente, que está acontecendo a reforma religiosa ao mesmo tempo que está ocorrendo o humanismo e o renascimento. Uma coisa não é antes da outra, é simultâneo. Pode uma coisa começar antes da outra. Como é no caso do humanismo e renascimento, que já aconteceu antes da reforma protestante. Mas não quer dizer que quando chega a reforma, acaba. Não. Está ocorrendo, acontece a reforma e vai indo em paralelo. As obras desse estilo tinham como características principais o exagero. Então, em uma arte barroca, vocês sempre vão ver expressões exageradas, tanto facial, um olho arregalado, uma coisa assustada, ou até corporal, geralmente pessoas com um braço muito aberto, ou apontando, chamando muita atenção para um lado. É mais ou menos o que a arte barroca chamava. O grande número de detalhes, aí já vemos uma influência grande do Renascimento na questão da arte barroca, porque ele pega o que foi ali aprendido no Renascimento e usa esses conhecimentos para pôr uma quantidade muito grande de detalhes na cena que uma arte barroca está tentando passar. Hoje vocês têm 2 exemplos, a gente vai explorar bem essa questão dos exemplos. A sensação de movimento e profundidade, isso aí completamente herdeiro do Renascimento. Você olha uma imagem, aí ajuda quem lê muito mangá e história em quadrinhos. Em mangá e história em quadrinhos, a imagem ela é estática, ela não tá se movimentando. Mas pelos traços que estão ali no papel, você dá para entender o movimento que o herói está fazendo ou que o vilão está fazendo. Isso não vem do nada, gente. Isso vem de algum lugar. Já vem de um conhecimento prévio. A sensação de movimento em pinturas, em desenhos, está sendo desenvolvida nesse momento. E vai sendo passado adiante. A profundidade a gente já viu diversas vezes, a questão da matemática em si, dos ângulos, dos traços, para você gerar uma sensação de que a tela ela não está ali
chapada, ela tem fundo, você consegue ver lá atrás. Por exemplo, o vídeo tem sensação de profundidade, ele é 3D, digamos assim. Vocês conseguem ver o fundo aqui, o armário. E conforme, por exemplo, ó, vou aproximando a mão, vocês veem a aproximação, alcance, distância. Isso faz parte da questão da profundidade, sensação de profundidade. Expressões marcantes, faz parte da questão do exagero. E um jogo de luz, opondo claro e escuro. Isso é importante porque as obras barrocas elas não tendem a ser totalmente iluminadas. Ela faz esse jogo de claro e escuro para que no claro se destaque o que o artista quer pôr como central e a partir que vai escurecendo desse claro, os detalhes eles vão, digamos, morrendo para dar valor ao destaque. Então esse é o jogo de luz e claro que eles fazem. A dualidade vivida pelos europeus nesse período, como o conflito entre fé e razão, pode ser apontada como uma das responsáveis por essas particularidades do barroco. Por exemplo, um artista barroco, que ele é muito ligado à questão do humanismo e ele está muito próximo dos movimentos de contestação da fé. Quando ele vai pintar o quadro, ele vai pôr essas influências que ele está tendo no seu dia a dia ali no quadro. Todo artista faz isso, gente. Não pense que a arte ela é arte só por arte. Vou pintar aqui a imagem, digamos, da minha rua só por pintar. Eu só quero botar a minha rua num quadro. Não. Tem um motivo, tem um porquê de querer botar a rua ali e como mostrar essa rua. Por exemplo, se você mora num local muito precário, você quer meio que mostrar para as pessoas como é essa precariedade da sua vida, você vai botar ali no quadro detalhes que exaltem essa precariedade, até como se fosse uma forma de denúncia dos problemas ali que sua comunidade vive. Por exemplo, pode ser uma rua precária, mas você quer exaltar os moradores, que são pessoas trabalhadoras, que estão todo dia ali se esforçando para poder botar comida em casa, viver dignamente. Você vai pintar a rua, mas também vai pintar as pessoas, dando destaque a elas, até fazendo uma questão de luz ali nelas, em relação à escuridão que pode, nos lugares mais escuros podem estar os problemas. Talvez a rua esteja esburacada, não esteja tendo coleta de lixo. A arte é sempre muito subjetiva. Primeiro, para a pessoa saber que aquilo ali é arte. E ela sempre passa uma mensagem. A arte não é arte por ser arte. A arte barroca foi expressa em pinturas, esculturas e artes decorativas, assim como outros tipos de artes também. No caso do início, desde o início a gente está falando sobre pinturas. Porque, digamos assim, quando a gente fala de arte, talvez a pintura primeira que vem na nossa cabeça. É a mais, digamos, popular ideia de arte é a questão dos quadros, pinturas, etc. Temos aqui 2 exemplos de quadro, um de escultura e um de arquitetura. Vamos para o primeiro quadro que o livro traz. A Ceia de Emaús, que é um óleo sobre tela de Michelangelo Merici de Caravaggio, de 1601. Esse Michelangelo de Caravaggio, ele pintou a cena bíblica da ceia em Emaús, dando destaque aos personagens centrais do momento. Ele faz um jogo de luz para que esse destaque fique mais claro. Se você bate, você bate o olho, onde seu olho vai? Vai nas pessoas que estão sendo iluminadas, principalmente a figura central da ceia. E a luz em si, aí que está uma coisa interessante. O jogo de escuro e claro dá a impressão de que tem, por exemplo, uma lâmpada aqui iluminando a tela. Mas se tudo ficar escuro, olha só, eu vou fazendo um pouquinho de sombra,
como vocês veem que a iluminação ainda se mantém. Por que se mantém a iluminação? Porque não está tendo iluminação dentro da tela. É pintura isso aqui, gente. E através de cores mais claras e mais escuras, o artista, o Michelangelo Caravaggio, faz essa dualidade entre claro e escuro para poder ressaltar mais os detalhes que ele quer. E como a gente pode ver, é muito detalhista. É muito detalhe aqui na imagem. A outra é Velha Fritando Ovos. Esse é o nome do quadro, não é uma piadinha nem nada. Que é um óleo sobre tela de Diego Velázquez, de 1616. Nela, o que ele quer ressaltar? A velha, os ovos que ela está fazendo. Aqui a gente pode pensar que é um neto, ou talvez uma criança que ajude. E a atividade dela, principalmente, fritando os ovos. E a iluminação ela vai dando destaque a tudo que é necessário para você compreender o que a cena está passando. Esse momento aqui na cozinha em si, entre a velha e o jovem. Mas dando destaque principalmente à velha. Tanto é que a roupa dela é mais clara por um bom motivo. É que ela é o destaque. Na escultura, a arte barroca se caracterizou principalmente por sua extrema dramaticidade, ou seja, as cenas em si elas são dramáticas, elas passam uma sensação. Eu não queria ser redundante falar drama, mas. De momentos de nossa, que isso? E também grandiosidade. É dramático, mas é um momento realmente estupendo. Eu acho que estupendo é a melhor palavra a se usar. O italiano Gian Lorenzo Bernini foi um dos mais importantes escultores barrocos. Observe abaixo uma de suas obras. A escultura de Gian Lorenzo Bernini, feita no século XVII, que fica em Roma, na Itália. A foto em si é de 2018. Vejam a imagem. Detalhes, muitos detalhes. Por exemplo, se você aproximar um pouco, é que talvez no vídeo não fique muito bom por causa da qualidade. Mas você consegue perceber a musculatura da pessoa que está sendo representada. Eu confesso que não sei quem é que está sendo representado. Eu acho que seria Zeus. Até pela coroa de louros. Mas ainda eu vou confirmar isso com vocês e passo na aula pelo Telegram. Aí você tem musculatura dele, barba extremamente detalhada, os fios, a divisória que os fios de uma barba faz, isso é completamente detalhado. Também o cabelo, você diferencia cabelo de coroa de louros, a expressão facial, tudo, a roupa em si, que faz parte da escultura, não foi posta ali, não é um pano que está ali. Aquilo ali também é mármore, gente. Vocês veem grandiosidade e a dramaticidade da cena. Na arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em palácios e igrejas. Por quê? Lembrando, arte é cara, infelizmente, para ser feita. Principalmente as grandes obras, precisa de muito dinheiro para ter um patrocínio, um mecenas. Então, geralmente, quem tinha como pagar esse mecenato, esse ato de mecenato, era quem tinha dinheiro. Nobres e o clero. A igreja tinha bastante dinheiro. Não só a católica, então tem que lembrar, agora também temos a igreja protestante, que com o tempo vai conseguir sim um dinheiro com a ajuda dos seus fiéis, dentre eles alguns príncipes germânicos. Na Inglaterra é a anglicana que a gente está falando, então igreja de Estado é a mesma coisa. E o que é essa arquitetura barroca? Ela
utiliza materiais como mármore e ouro, ou seja, materiais extremamente ostensivos. Esse estilo arquitetônico criou um ambiente com muitos detalhes, transmitindo a sensação de riqueza e luxo. Por exemplo, temos um dos lugares que é considerado até sinônimo de luxo e riqueza, que é o Palácio de Versalhes, na França, um dos principais exemplos de arte barroca francesa. Foto de 2014. Olha, percebam. Todo o ouro, todos os detalhes, tudo para exaltar a sensação de riqueza que esse local passa. E essa é uma das salas de Versalhes. O Palácio de Versalhes em si, ele é considerado um dos palácios mais bonitos que existem até hoje. E também um dos que mais ostentam a riqueza do local. Que não é à toa, gente. Vocês ainda vão aprender um pouquinho sobre essa questão da França, entender por que se ostentava tanto. E bem, sobre a matéria que a gente vai ver hoje é isso. Agora, o que eu quero falar sobre a revisão em si. O que eu quero que vocês revisem, se lembrem. Primeiro, o capítulo que a gente está vendo é sobre reformas religiosas, mas ele começa abordando uma coisa importante, que é o contexto da época. Nunca se esqueçam que toda grande mudança ela ocorre porque tem algo de importante acontecendo ali naquele momento. E vocês têm que entender o contexto do momento para entender a mudança que está ocorrendo e o que ela muda. A gente está falando ali do século XVI, 17. 17 já as mudanças estão bem grandes, mas mais os 16, em que o humanismo e o renascimento criou uma grande efervescência de ideias, vamos botar esse termo. Teve uma grande efervescência de ideias ali no renascimento, no humanismo. E principalmente o humanismo, querendo valorizar essas ideias, ele valoriza muito a questão do indivíduo. Lembrem-se, o antropocentrismo, o ser humano como centro do universo, ou seja, são as ações humanas que mudam todo o seu meio e sociedade, não a vontade divina, traz uma ultravalorização do indivíduo. A pessoa em si ela é capaz de muita coisa, ela pode fazer muita coisa. E essas ideias em si, em grande parte, se espalham por quê? Durante esse período, não é só arte e, digamos, a mentalidade que está evoluindo. A ciência evolui bastante. A gente tem que lembrar do renascimento científico e a questão do humanismo com a ciência. E essas ideias elas estão circulando na Europa. E como estão circulando na Europa? Através de uma invenção, que é a prensa de Gutenberg, que cria uma possibilidade de se produzir livros numa quantidade maior, em menos tempo, e sem o monopólio que a Igreja Católica possuía. Por que monopólio? Porque quem fazia os livros antes, as cópias dos livros, eram os manuscopistas. Um escritor ia, escrevia, e aí ele tinha que entregar o livro num monastério copista. Copista é o nome da ordem religiosa. Eles entregavam lá no monastério copista aos monges, que eram copistas, que eles só trabalhavam escrevendo as versões dos livros, ia pegar o livro e ia escrever. Só que isso depende da velocidade humana. E tem também uma coisa que eu não me lembro de ter falado com vocês, que é, se o livro fosse de um tema que a igreja não estivesse gostando, poderia não se escolher escrever o livro, aí ele ficaria só com o autor. Poderia até se destruir aquela cópia que o autor fez, então ele poderia até perder o seu trabalho, ou alterar coisas nas edições. Porque o livro em si, ele tem o original dele, que é o que o autor escreve, e o que a gente compra são edições.
são as cópias que a gente pega daquele livro. A gente não tem um livro original. Inclusive, é caríssimo livros originais. E, geralmente só de autores que morreram. Os autores que estão vivos não vendem seus originais, geralmente. Então, a Preso de Gutenberg é algo importante de lembrar. E com a prensa de Gutenberg, essa propagação do conhecimento começa a fervilhar as ideias de mudanças. A gente está falando, no caso, de questionamento sobre questões de fé. A fé, que no caso, a gente está falando da fé cristã, que na época ainda era, vamos dizer, monopólio em si na Europa. Grande parte da Europa. Porque a Rússia e a Grécia não eram muito católicos, eram mais ortodoxas. Mas em si, na grande parte da Europa, era o catolicismo. Então a igreja ela tinha um micro monopólio de fé. E aí vai surgindo críticas a questões de práticas da igreja católica, como a venda de indulgência, que é uma crítica que é amplamente feita, não foi só uma pessoa que fez. O enriquecimento da igreja, de alguns membros, a questão da corrupção dentro do meio clerical. E um dos críticos, um dos pensadores desse momento, o humanista Erasmo de Roterdã, ele pensa na questão de que as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia para terem uma interpretação direta dela. E assim não ficarem dependendo da igreja para interpretar a Bíblia. Essa ideia é uma das centrais desse momento, que vai se espalhar e influenciar outras pessoas com essa questão de interpretação direta da Bíblia. O que leva, depois de um tempo, já que essas discussões estão correndo, na Alemanha, então região da Alemanha, porque não existia Alemanha na época, é bom lembrar, o monge Martinho Lutero publica como? Pregando na porta da igreja de Wittenberg em 1517 suas críticas à igreja católica, que geram um grande burburinho. Por quê? Porque aquelas coisas que eram criticadas geralmente ficava entre quem estudava, quem era letrado. A gente está falando de uma época que as pessoas não eram muito letradas ainda. Então, geralmente, quem tinha acesso a essas discussões de fé? Nobreza, clero, que era o principal. Alguns burgueses, poucos, nem todos sabiam ler. E quando ele publica ali na porta da igreja, que as igrejas eles eram os centros das cidades, a notícia começa a se espalhar no boca a boca. E ao se espalhar e ganhar corpo, essas críticas elas começam a ganhar também um movimento que desagrada a igreja e decide pela excomunhão de Lutero, ou seja, expulsão da fé católica. Lutero, ao ser expulso e com apoio dos príncipes germânicos, eu já até falei bem essa parte na aula sobre a Reforma Protestante, então se tiverem dúvidas, vem lá o vídeo. Ele consegue força para criar a sua igreja, que é a igreja luterana. E no movimento de criar a igreja luterana, ele faz algumas coisas que eram inéditas naquele momento, como, por exemplo, traduzir a Bíblia do latim para o alemão. O que aproxima as pessoas dessa compreensão direta da Bíblia, porque antes, sendo só em latim, menos pessoas ainda, entre os letrados, sabiam ler latim. Não eram todos entre os letrados que sabiam ler latim. E isso excluía mais ainda a capacidade de se ler os textos sagrados. Com a tradução para o alemão, não. Mais gente sabe ler alemão na Alemanha, lógico, na região da Alemanha. E assim, cria-se essa igreja em que a questão da interpretação direta da Bíblia era um dos pontos centrais. A Reforma Protestante gera um problema, que é a revolta camponesa, porque alguns camponeses revoltados com o clero e com a nobreza meio que pegam coragem com a ação de Lutero e decidem fazer uma revolta que infelizmente é suprimida, é extremamente
com uma extrema violência e resulta na morte de muitas pessoas. Mas o movimento de Lutero não para nas cidades germânicas, ela se espalha. E, por exemplo, na França, o teólogo João Calvino, gostando da ideia dele, começa a formular ideias que tinham a ver ali com a Reforma Protestante. Mas na França ele não consegue apoio, porque a França era muito católica. E o clero francês era muito influente. Então ele tem que fugir para a Suíça. Na Suíça, João Calvino tem mais aceitação, porque as suas ideias falavam muito de predestinação, ou seja, o futuro da pessoa já está decidido desde que nasceu. Deus sabe o que vai... Sabe não. Deus decidiu o que vai ser da sua vida. Ponto. Mas, através da sua vida, você pode ter sinais de onde é o seu destino final. Um desses sinais é a prosperidade econômica. E essa ideia da prosperidade econômica, que dá uma valorização no trabalho, agrada um setor muito importante que está em crescimento nessa época, que é a burguesia. A burguesia que principalmente está falando de mercadores, banqueiros, pessoas que lidam com dinheiro o tempo todo, ela se agrada em saber que existe agora uma religião que não vê o seu ato de acumular dinheiro como algo negativo, porque dentro do catolicismo, acumular dinheiro é usura. E usura é pecado, tem a ver com a ganância. Então, os burgueses ali da região da Suíça começam a gostar das ideias de Calvino e aderir ao calvinismo, outro protestantismo. Lembrando que os que a gente vê no livro são os três maiores protestantismos: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O anglicanismo, feito pelo rei Henrique VIII, ele fez uma reforma diferente das outras, porque os outros foram religiosos que fizeram. Ali foi um rei da Inglaterra que fez a igreja anglicana porque ele não gostava do domínio em si político que a igreja tinha na Inglaterra, e também por uma questão pessoal que ele queria separar. Ele queria separar da mulher dele, a Catarina de Aragão, para casar com a Ana Bolena, e a igreja não deixava, porque não via razão de dar a anulação do casamento. E aí ele querendo separar, cria a igreja anglicana. Ao criar a igreja anglicana, ele toma todas as terras que eram da igreja católica e impõe essa nova igreja anglicana, em que ele, o rei, é líder do Estado e da fé. E a igreja anglicana depois ela se espalha por todo o Império Britânico, além em mares. O ziliganismo e o anabatismo eu não vou cobrar no simulado, não. É um conteúdo extra interessante, mas isso eu não vou cobrar. E a gente vai para a questão da última aula. O que é dessa aula eu não vou revisar, gente, porque a gente já viu. Que é a Contra-Reforma. A Contra-Reforma é a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. O nome é meio que explicativo. E ela consistiu em uma reformulação da postura da Igreja para poder tentar barrar o avanço do protestantismo. Que mudanças? Exemplo, tornar a missa em si mais atrativa para a participação do povo. Tirar um pouco do controle em si que o sacerdote tem sobre a missa, não que ele não deixou de ter, mas chamar mais o povo à participação da missa, para que ambas as partes se sintam ali dentro desse evento religioso e social que era na época, que é a missa. Tem também reafirmações de certos dogmas católicos e certos preceitos. E principalmente uma grande discussão sobre essas críticas que estão sendo feitas. Críticas que eram discutidas no Concílio de Trento, palavra importante,
momento importante, que aconteceu de 1545 a 1563, na cidade de Trento. E foi uma série de reuniões entre o alto clero, ou seja, cardeais e o Papa. Cardeais que são bispos, só para vocês saberem. Que foi discutindo essas críticas feitas, como eles podiam lidar com elas, se alguma tinha razão, se eles só tinham que rechaçar elas. Uma que eles viram que tinha uma certa razão era a venda de indulgência. Que é a indulgência, que é um ato que a pessoa faz para conseguir um perdão, conseguir uma bênção. Ele não podia ser vendido de forma nenhuma, que ao vender você está quebrando a ideia da indulgência em si. Então eles proíbem a venda, mas não a indulgência. A indulgência existe até hoje. E uma das consequências da Contra-Reforma foi a questão da Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, que é um órgão da igreja que ele era responsável por avaliar e combater o paganismo e heresia, ele ganha força nesse momento e começa a fazer investigações contra o que eles consideravam pagão, que era tudo que era não cristão, e herege, que era tudo que vai contra a fé católica. No caso católico, porque a gente tem questão da Inquisição em outros países não católicos, que ele ganha ajuda dos estados europeus para poder lidar com a situação. Principalmente em Portugal e na Espanha, durante os séculos XVI e XVII, a situação foi bem agressiva. A Inquisição espanhola e portuguesa foi bem agressiva, até em comparação com outros países católicos. E os principais alvos eram cristãos novos, que eram geralmente judeus e islâmicos convertidos ao cristianismo, que em Portugal e Espanha, eu já até expliquei isso a vocês na aula passada, o islamismo tinha muita desconfiança do povo, por causa até da história de formação de Portugal e Espanha. E o judaísmo, infelizmente, em todos os países europeus, foi historicamente perseguido. E até expliquei o porquê. E também certos praticantes de conhecimentos que não eram bem vistos pela igreja e até por outros pensadores, que é a alquimia e a astrologia. Essas duas ciências ocultas que nem eram bem vistas em si pelo corpo científico, foi muito perseguida porque justamente eles queriam misturar muita ciência com misticismo, que eram ideias que acabavam batendo no que eu falei muito na aula passada, que é a paranoia que esse movimento de reforma e contra-reforma gerou. Por estar lidando com questões de fé, isso gerou na população em geral um grande medo de daqui a pouco a minha fé vai ser proibida, a minha fé vai ter que mudar porque o Estado pode aceitar essa outra fé. E como a fé é muito pessoal, era uma questão que gerou medo e esse medo vira paranoia. A questão da Inquisição, as pessoas acabavam sendo postas como castigo em autos de fé e torturas. Autos de fé é a questão de sentenciar a pessoa à execução na fogueira. Parte da perseguição foi direcionada às mulheres. Eu até falei para vocês porque tinha essa questão de um preconceito com as mulheres na época. Mas também a questão de que a mulher ela era muito a responsável pelo dia a dia da casa, da família. Então, algumas mulheres acabavam adquirindo certos conhecimentos que as pessoas, por ignorância, não ignorância de, tô sendo grosso, não, ignorância de não saber. Por ignorância, não conseguia entender como ela conseguiu esse conhecimento. Muitas vezes esse conhecimento era passado de mãe para filha, mas alguns conhecimentos eram na prática. Por exemplo, meu filho está doente, eu estou vendo aqui um remédio para fazer, um remédio caseiro, aí alguma acabava acertando ali, fazer um remédio bom, que funcionava, com alguma erva que ela colheu, que ela viu que funcionou, ajudou o filho a melhorar. E aí esse conhecimento meio que ele veio de uma tentativa e erro, só que a mulher
nem todas eram letradas, assim como os homens. Então algumas que eram mais, digamos mais... Eu não gosto da palavra comum para especificar uma pessoa. Mas seria uma pessoa mais humilde, pouco estudo. Conseguiu aquele conhecimento na prática, então ela não sabia explicar direito. Ela só falava, eu fiz isso aqui e deu certo. Aí quando isso se espalhava, às vezes batia na paranoia. Aí a pessoa ficava pensando, ela é uma bruxa, porque ela conseguiu esse conhecimento do nada, não pode ser do nada. E aí gerava uma perseguição. Perseguição também teve em países protestantes. Houve na Alemanha, houve na Inglaterra, houve nos Estados Unidos, que era a colônia da Inglaterra. Diferente da questão da perseguição católica, digamos, a Inquisição protestante, ela era muito espontânea, ela vinha do povo, afinal, a fé protestante, tirando o anglicanismo, ela não é centralizada, não tem uma hierarquia muito forte numa única pessoa, então não tinha um órgão em si de perseguição protestante. Geralmente ela suscitava do povo. E é isso, turma. Nossa revisão. Matéria revisão. Vamos pro grupo agora. O vídeo até que não ficou tão grande quanto eu achava que ia ficar. Vamos fazer algumas atividades do livro, que são atividades que vão ajudar vocês no estudo. Tá bem? Vamos lá pro Telegram.